Aqui é o Rica. Vamos gravar mais um vídeo aí, falar de Corinthians e São Paulo, que acabou agora na Neoquímica. Dar a nota dos jogadores, fazer uma análise completa do jogo, tá bom? Roda a vinheta. Então, galera, apesar do empate, eu acho que o São Paulo merecia vitória. Tanto é que o Cássio foi o melhor em campo. Então, mesmo o São Paulo sendo muito superior ao Corinthians no primeiro tempo, o segundo tempo o São Paulo jogou mal, mas mesmo assim ainda acho que o São Paulo merecia vitória. Corinthians é um time ruim, um time fraco, na minha opinião. O pessoal, até eu comentei mesmo, o Corinthians estava com o time ajustado e tal, mas eu achei o Corinthians um time que não tem talento, não tem um jogador que possa fazer uma jogada bonita e, né, o Corinthians em primeiro lugar não espelha para mim o que é o jogo em si, né? O São Paulo, para mim, poderia ter vencido o Corinthians tranquilamente. O Rogério mexeu, na minha opinião, no esquema tático do time de forma errada. Ele poderia ter esperado 10 minutos do segundo tempo para ver como ia reagir, né, os laterais, os alas, a lateral do Corinthians, já que o Corinthians mexeu no esquema tático. O Corinthians voltou com dois zagueiros e dois laterais, jogando praticamente no 4-4-2. O São Paulo poderia ter explorado o 3-5-2, né, colocado os alas mais agudos ainda, porque o Corinthians deu abertura, né, continuou com o Mantuan na lateral, que não é lateral, então o São Paulo ia ter mais força ainda com o Reinaldo na lateral, mas o Rogério preferiu colocar o Patrick, que na minha opinião foi mal no jogo, não foi bem, né? Aí o Rogério colocou o Léo, que não é lateral, e na verdade ele não é zagueiro também, né? Já falei isso. Acho fraco o Léo, principalmente em jogo grande. Então ele colocou o Léo na lateral, empurrou o Corinthians para dentro. O São Paulo se defendeu o segundo tempo inteiro praticamente. Poucas descidas, poucos contra-ataques. O Caleri ficou isolado na frente. O Éder correndo muito, mas não produziu quase nada, né? No final do jogo aí que o Igor Gomes perdeu um gol, mas nós vamos falar bem do jogo aqui, minuto a minuto, das jogadas. Um público de 44.700 torcedores, um bom público na arena, né? O jogo começou movimentado, o Corinthians pressionando um pouco o São Paulo. Primeiro chute a gol do Corinthians foi o Corinthians que deu, né, o primeiro chute a gol. Aos 6 minutos e 30, o Léo fez falta na frente da área, o William bateu, o Jandrei jogou para escanteio a bola. Aos 14 minutos, o primeiro chute a gol do São Paulo, feito pelo Luciano. Aos 18 minutos, o Igor Gomes tocou no Caleri, que tocou para o Alisson, que quase fez o gol, uma defesa boa do Cássio. Aos 22h40, o Renato Augusto chutou, o Jandrei pegou no canto esquerdo. Aos 26h50, numa enfiada de bola do Nestor, uma grande cabeçada do Caleri e uma baita de uma defesa do Cássio, né, que foi o melhor em campo. Nessa altura aí o São Paulo já estava dominando o jogo. O São Paulo já vinha praticamente trocando passes direto, virando o jogo, pressionando o Corinthians não conseguia sair com a bola, encaixotou o Corinthians na defesa. Aos 30 minutos, o Reinaldo cruzou, o Arboleda quase fez um gol. Aos 36 minutos, o Renato Augusto, impedido, fez um gol, né? Mostrou lá a linha do impedimento. Foi praticamente a única jogada que o Corinthians fez assim, de maior perigo, que o Renato Augusto pegou uma bola lá na ponta direita e cruzou para o Jô fazer o gol, mas impedido. E aos 50, né, depois de quase no finalzinho do primeiro tempo, depois de uma cobrança de falta do Reinaldo, o Alisson recebeu a bola na entrada da área do lado esquerdo, ali perto do fundo do campo. Ele meio que cruzou chutando, a bola sobrou para o Caleri deu uma pancada de esquerda, chutou no canto alto esquerdo do Cássio, que nem viu a bola, um golaço do Caleri, né, como sempre.
E aos 54, São Paulo fez uma pressão enorme no Corinthians. 2 chutes, 2 defesas do Cássio. Se não fosse o Cássio, São Paulo estaria saindo do primeiro tempo com 2 ou 3 gols de diferença. No segundo tempo, tiveram algumas mudanças, como a gente falou, né? Ele tirou o Luciano, o Rogério tirou o Luciano, colocou o Éder, tirou o Igor Vinícius, colocou o Rafinha, tirou o Reinaldo, colocou o Patrick, tirou... Depois, mais para frente, ele tirou o Rodrigo Nestor e colocou o Neves, o Gabriel Neves, e no finalzinho do jogo, tirou o Alisson e colocou o Rigoni. Bom, falando do segundo tempo, aos 3 minutos e 30, o Maicon deu um grande drible no Diego Costa, que deu um carrinho errado na área. O zagueiro não deve dar carrinho na área, tem que cobrir, sempre cobrir, e não dar carrinho. Ele deu um carrinho errado, o Maicon foi para o fundo, sorte que ele não chutou para o gol, ele cruzou, a defesa do São Paulo tirou. Aos 13h30, o Alisson levou um amarelo, de bobeira. Aos 13h50, entrou o Gabriel Neves, saiu o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor não gostou de sair. Aliás, o Rogério, eu não sei por que o Rogério tirou o Nestor do campo. O Nestor vem sendo o melhor jogador e articulador do São Paulo, tem jogado mais à frente, definindo jogadas. Né? Não sei se ele saiu por cansaço, mas a impressão que deu é que ele não gostou de sair. Aos 18 minutos, um bate-rebate e quase que o Jô faz o gol do Corinthians. Aos 19, um cruzamento, o Diego Costa escorregou e quase fez um gol contra. Aos 29 minutos, o Gabriel Neves levou um amarelo. Aos 34 minutos e 20, somente, já caminhando para o final do jogo, o São Paulo tinha tudo para vencer a partida. Né? Eu tinha certeza que o São Paulo ia vencer a partida. Depois desse tempo todo, e o Cássio defendendo, e o São Paulo massacrando o Corinthians no primeiro tempo, e depois no segundo tempo o São Paulo fechado, eu achei que o São Paulo ia ganhar. Mas infelizmente o Rafinha, que na minha opinião foi o pior jogador que entrou, pior em campo, né? Ele não defendeu e não atacava, não fez nada. E aí na jogada do gol do Corinthians ele não estava marcando ninguém, ele estava marcando a lateral, o Alisson marcando o meio, eles ficaram olhando a bola, os caras fizeram 1-2 nas costas do Rafinha, né? O Alisson não defendeu, tocaram a bola no fundo da área, o rapaz lá cruzou, e o menino de 1 metro, o Adson, de 1,71 m, antecipou no meio na marca do pênalti e fez o gol. O Jandrei não alcançou a bola, né? Porque eu defendo o goleiro, por isso que eu defendo o goleiro alto de braço comprido, porque goleiro alto de braço comprido busca a bola, pega a bola impossível, com a ponta do dedo, pega. Goleiro com braço curto não pega essas bolas, por mais que ele pula, mas não pega, como era o Thiago Volpi. Né? Então, para mim, o Jandrei é bom goleiro, mas não é goleiro para São Paulo. Volto a dizer, não é goleiro para São Paulo. São Paulo precisa de um goleiro seguro, goleiro que voa nas bolas e consegue, no mínimo, pôr para escanteio. 43 do segundo tempo, saiu o Alisson, entrou o Rigoni, não sei porque que entrou, né? Porque o Rogério pôs o Rigoni, nada a ver, pôr o Rigoni com 43 minutos do segundo tempo, não entrou para fazer nada, não tinha nem o que fazer. Aos 48, uma jogada pela esquerda, um cruzamento do Léo. Eu ia dar nota 7 para o Igor Gomes hoje, e eu vou dar nota 5 para ele, porque aquela bola ali que ele pegou de frente para o Cássio, é bola para fazer o gol. Não tem como um jogador meia, atacante, ali é para escolher o canto e cabecear forte. Toma impulso com o pescoço e cabeceia no canto, escolhe o canto. Ele poderia cabecear tanto no canto direito e pegar o Cássio no contrapé, como cabecear no canto esquerdo forte. No chão é gol. Não tinha como perder. Então é nota 5 para o Igor Gomes por causa dessa cabeçada, desse gol perdido dele. O Jandrei, nota 6. Eu não vou pôr culpa nele do gol que ele tomou, mas se fosse um goleiro de braço comprido, chegaria na bola. Diego Costa, nota 6, Arboleda 6, Léo 6. Apesar de terem culpa no gol do Corinthians, porque não pode confiar em bola cruzada, não pode marcar a bola, tem que marcar o jogador. A bola cruzou, o cara tem que estar encostado no atacante do Corinthians, não pode nunca estar olhando para a bola. Só que os caras caem nesse erro. Não vou dar maior nota do que nota 6.
Igor Vinícius 6, Reinaldo nota 7, acho que ele fez bem o papel dele no primeiro tempo, foi o melhor jogador do São Paulo no primeiro tempo, não merecia ter saído, o Rogério viajou de mexer no esquema tático, viajou, não deveria ter feito o que fez. Igor Gomes, nota 5, Nestor, nota 6, Alisson 6, Luciano 6. O Calera eu vou dar nota 8, porque o Calera é aquele brigador, tem faro de gol, se vacilar ele marca mesmo, ele marca o gol, não tem conversa com ele. Sobrou no Calera, ele marca. O Éder, nota 6, correu muito, produziu pouco. O Rafinha, nota 4, para mim foi o pior em campo, o Rafinha. O Patrick, nota 5, também não fez nada. O Gabriel Neves distribuiu bem algumas bolas, marcou algumas jogadas. Tenho gostado do Gabriel Neves, eu acho que o Gabriel Neves deve ser mais utilizado no São Paulo, né? Ele tem um bom toque de bola, ele erra poucos passes, vira bem as jogadas. O Rigoni não tem, para mim não tem nota, não fez nada, né? Entrou no último minuto de jogo. O Wilton Pereira Sampaio, na minha opinião, foi bem no jogo, não teve participação, o VAR não participou e os bandeiras também não tiveram participação efetiva no resultado. Então, o jogo foi esse. Repito, São Paulo poderia ter ganhado o jogo, hoje era o dia para ganhar o jogo do Corinthians. São Paulo tem muito mais time que o Corinthians é um time fraco, é um time que tem alguns jogadores experientes, mas a gente vê o William saiu, não fez nada no jogo. O Corinthians efetivamente contra o São Paulo não encaixa contra o São Paulo, eles já perderam 2 esse ano e era para ter perdido a terceira. O São Paulo precisa ganhar dos caras lá dentro, não pode dar esse mole. Não pode dar esse mole. Segundo tempo do São Paulo, precisava ter sido mais intenso. Não pode recuar o time. Não tem motivo para recuar o time. O Rogério Ceni não tinha motivo nenhum para recuar o time. Se ele mantivesse o time pressionando na frente, o Corinthians, né, com os 3 zagueiros, 2 alas e marcando em cima, o Corinthians ia ficar sem saída de novo. Então o São Paulo não pode vacilar contra o Corinthians numa próxima vez. O São Paulo tem que se impor. E o Corinthians tem que sentir a força do São Paulo. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero o comentário de vocês aí, tá? Ver o que vocês acham, o que vocês estão de acordo, o que vocês discordam do que foi falado aqui. Tá bom? A gente poderia estar hoje em primeiro lugar no campeonato, que eu acho que é o mais justo para o São Paulo hoje. São Paulo, o Rogério tem feito um bom rodízio com o time, os jogadores têm estado contentes, né? Como ele tem falado, ele quer manter o grupo unido, o grupo jogando. Acho que ele tem cumprido bem o dia a dia dele, ele sabe melhor que a gente o dia a dia dos jogadores e os treinamentos. Discordo de alguns jogadores que entram, mas paciência. O esquema tático de hoje eu discordo do que ele fez, mas bora para mais um jogo aí, tá bom? Um grande abraço, boa semana para todos e até o próximo vídeo.